Boa tarde a todos. Nossos cumprimentos em nome do presidente da AGEFLOR, Paulo César Azevedo, e da equipe que elaborou esse livro que nós estamos falando hoje. O livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, é uma iniciativa da AGEFLOR e da produtora Simples Assim, e faz parte de um projeto editorial um pouco maior, que através de imagens mostra as principais áreas de florestas plantadas no Rio Grande do Sul e as matas nativas adjacentes em 4 regiões: região do litoral, da serra, a região sul e a região centro-sul, que seria a região carbonífera, né? Retrata as questões culturais, ambientais e econômicas de toda a cadeia produtiva florestal, com foco nos principais gêneros cultivados, que são o eucalipto, a acácia e o pinus. As fotos são de Matheus Portal e os textos do livro são de Álvaro Bueno. Além disso, da proposta do livro, houve a proposta de realização de seminários, dos quais nós estamos iniciando hoje com o eucalipto. O webinar Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, é apresentado pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, do Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, numa realização da AGEFLOR e da produtora cultural Simples Assim, com o planejamento cultural da CUNS, Empresa de Cultura. Este projeto conta com o patrocínio Master da CMPC Brasil, com o patrocínio da Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, da Navegação Aliança e do Grupo SETA. Em função, então, da pandemia do Covid-19 que assola o nosso estado e também outros estados do país e o mundo todo, não foi possível ainda a realização de seminários presenciais. Mas foi feita, então, uma adaptação e, através dessa webinar ao vivo, serão tratados os principais temas sobre os gêneros florestais cultivados no Rio Grande do Sul, que é o eucalipto, o pinus e a acácia. O tema de hoje será o eucalipto. E, então, para tratar deste assunto, nós temos 2 convidados. O professor, engenheiro florestal Jorge Farias, que é coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria, e o engenheiro agrônomo Cláudio Henke Obino, que é sócio-gerente da consultoria Planet Wood e produtor florestal. Com certeza eles irão contribuir muito com seu conhecimento e com a sua experiência nessa nossa conversa sobre o eucalipto. Então, após a nossa apresentação, os nossos convidados terão alguns minutos para expor os assuntos específicos, né? E depois nós teremos, então, um segundo bloco, um espaço para perguntas, e convidamos todos vocês para que participem e nos enviem perguntas para que nós possamos debater melhor este assunto. Vamos, então, falar sobre o eucalipto e a trajetória dessa espécie florestal no Rio Grande do Sul. Mas antes é importante nós atentarmos para algumas características do povo gaúcho e a relação com as florestas, né? A nossa história começa com os índios guaranis, charruas, minuanos, os primitivos habitantes da nossa terra, que eram caçadores-coletores e pescadores, e estavam envolvidos nessa disputa de terras havida entre os portugueses e espanhóis. E esses últimos, então, portugueses e espanhóis, que fundaram as reduções jesuíticas dos 7 povos das missões, isso no século XVII. Depois, então, vieram os colonizadores portugueses, os açorianos, que fundaram diversas cidades na costa da Gaúcha, principalmente na Laguna dos Patos, ao longo dos rios Jacuí e Taquari. Foram também trazidos de outros locais os negros, que eram escravos nas fazendas, e
Posteriormente vieram os imigrantes italianos, que se acomodaram na região da Serra, e os alemães que se instalaram nas escarpas da Serra Geral. Então, o que nós vemos é que todas as colonizações foram pautadas em explorações madeireiras. Todas elas tiveram sempre uma relação muito estreita com a árvore, com a madeira, enfim, com todas a floresta. E nós temos um livro escrito em 1942 pelo padre jesuíta Balduino Ramo, chamado A Fisionomia do Rio Grande do Sul, que explica muito bem não só a questão botânica, mas toda essa relação cultural da colonização com o povo rio-grandense. E já nessa época o Ramo relatava que 37,47% do território era coberto por matas nativas e 46,26% eram os campos e o restante outras fisionomias. Hoje nós temos apenas 15% do território cobertos com florestas naturais, segundo os dados do Serviço Florestal Brasileiro em 2018. E essa diminuição das matas nativas se deve a todo esse processo de colonização que nós tivemos, um uso constante da madeira, exploração florestal. Nós tivemos um ciclo econômico muito importante que foi da araucária angustifolia, que era exportado, né, o pinheiro. Também a expansão urbana e o aumento das fronteiras agrícolas. Enfim, tudo que abrange o que nós chamamos de desenvolvimento colaborou para que diminuísse a cobertura florestal nativa do Rio Grande do Sul. E com essas considerações, nós queremos observar o seguinte, que assim como o povo gaúcho é o resultado de uma grande miscigenação dos índios com os imigrantes que vieram de outras regiões, nós tivemos também imigrantes vegetais que também vieram de outras regiões do mundo e se adaptaram aqui no nosso solo e prosperaram, cresceram muito bem. O eucalipto, especificamente, nativo da Oceania, da Austrália, ele chegou ao Brasil em 1824, foi trazido por D. João VI para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele se espalhou principalmente como uma árvore ornamental, inicialmente, uma árvore decorativa. Ele só adquiriu uma importância comercial no início do século XX, quando o chamado pai do eucalipto, né, Edmundo Navarro de Andrade, então diretor do Serviço Florestal da Companhia Paulista de Melhoramento de Estradas de Ferro, testou 95 espécies, entre elas nativas e exóticas, né? Testou o nosso cedro, araucária, jacarandá, cabriúva e algumas exóticas como o cedro, casuarina, grevilha e o próprio eucalipto. E o que ele queria era selecionar uma espécie que tivesse um rápido crescimento e uma produtividade boa para ser utilizada nos dormentes das estradas de ferro. E em 1912, então, ele trouxe, em 1908, desculpe, ele escolheu o eucalipto como a espécie mais promissora para aquele objetivo que ele queria. E em 1912, então, ele trouxe outras 150 variedades de eucalipto e que se espalharam, então, por esse Brasil, não só para a produção de dormentes, mas já para a produção de lenha e todos os outros usos de hoje. E no Rio Grande do Sul, as primeiras mudas de eucalipto foram trazidas do Uruguai, logo após a Revolução Farroupilha, em 1845, e os fazendeiros utilizavam, então, para abrigo do gado, depois para lenha, depois para moirão e para construções rurais. E o fazendeiro, diplomata e político Francisco de Assis Brasil foi o pioneiro na disseminação, então, de mudas de eucalipto em 1904, e ele, então, instalou em Pedras Altas, na região de Bagé, e em Ibirapuitã, no Alegrete, 2 viveiros, onde ele implementou e vendeu mudas para pessoas ilustres, como o coronel Pedro Osório, e depois Saturnino Matias Velho, que plantou também eucaliptos lá em São José do Norte,
e o Dorval Azevedo Silveira, que então fez grandes plantios no litoral, iniciando também as serrarias, né? A Aviação Férrea do Rio Grande do Sul realizou plantios em 1930, depois a CE para postes em 1953, e com a Lei de Incentivos Fiscais de 1966, houve um grande impulso aos plantios de eucalipto. Se destacou a FloSul, que em 1970 plantou eucaliptos no litoral norte, e foi a primeira a utilizar eucalipto como madeira sólida. E ainda em 1966 foram iniciadas as tratativas para a instalação da primeira fábrica de celulose no Rio Grande do Sul, que foi concretizada em 1970 e se chamava Beauregard, depois de 5 anos nacionalizada como RioCel, e que depois de sucessivas controladoras, hoje é uma unidade da brasileira CMPC, unidade brasileira da chilena CMPC. Então, desde que o eucalipto veio para o Rio Grande do Sul e para o país, ele se adaptou muito bem e teve, na fabricação de celulose, desenvolvida pela Aracruz do Espírito Santo, o auge das pesquisas florestais, principalmente em melhoramento e propagação por clonagem. Então, essa pesquisa colocou o Brasil no top de todo o mundo em termos de produtividade e de conhecimento em relação ao eucalipto. Então, hoje todas as empresas são certificadas, a maioria tem programas sociais bastante interessantes e preservam áreas como a área de preservação permanente, a reserva legal e reservas particulares de patrimônio natural, além de áreas de alto valor para conservação, apontados nos processos de certificação. Mas, apesar desse avanço tecnológico todo, no Rio Grande do Sul nós tivemos um fato novo em 2006, quando, através de um programa chamado Floresta Indústria RS, foram estimulados empreendimentos para aportarem na metade sul do estado, que era pouco desenvolvida. E com esse anúncio de várias fábricas, de grandes empreendimentos, de fábricas de celulose, surgiu a polêmica de que o eucalipto ocuparia todo o Pampa. E, a partir disso, então, houve uma grande discussão, resultando no licenciamento ambiental da silvicultura e na elaboração do primeiro e único zoneamento por atividade no Rio Grande do Sul, que é o zoneamento ambiental da silvicultura. Então, a partir daí, a silvicultura passou a ser considerada como de médio e alto potencial poluidor, e por portarias, resoluções, decretos, enfim, se licenciou a silvicultura, que, aliada aos AS, que deveria ser um documento simplesmente orientador, passou a ser um documento determinante do processo de licenciamento, né? E isso ocasionou a migração de vários empreendimentos para outros estados brasileiros, como no Mato Grosso do Sul, e para outros países também. E os que permaneceram passaram, então, a ser regularizados, sendo que mais de 1.000 hectares de plantio efetivo passou a ser exigido o EIA-RIMA, né? Mas, para falar mais sobre a pesquisa, os avanços tecnológicos, a certificação, licenciamento, o próprio monitoramento e toda a sustentabilidade da cadeia do eucalipto, nós temos aqui o professor, engenheiro florestal Jorge Farias, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade de Santa Maria, que vai, então, nos dizer algumas coisas um pouco mais específicas e o papel da academia, né, em relação ao eucalipto. Seja muito bem-vindo, professor. Uma boa tarde. Apenas uma observação: durante a fala do professor, nós solicitamos que sejam encaminhadas, então, as perguntas do público, direcionadas, então, às nossas redes sociais, e, à medida do possível, nós vamos, então, promover o debate. Ok, obrigado. Vontade, boa tarde, professor. a todos, especialmente aqui ao Cláudio, ao Margot, que estão comigo aqui participando
desse evento. Margot, quero em teu nome aí cumprimentar, agradecer melhor ao Paulo César, o presidente da AGEFLOR, pela oportunidade, pelo convite que fez à Universidade Federal de Santa Maria, especialmente nesse ano em que a nossa universidade completa 60 anos. Coincidentemente, nesse mesmo ano, o curso de Engenharia Florestal completa 50 anos. Nós temos uma história muito próxima às culturas florestais, tanto nativas como exóticas aqui no estado, então é bastante simbólico esse momento que nós estamos aqui. Eu fico muito agradecido em nome da universidade, do programa de pós-graduação, do curso de Engenharia Florestal pela oportunidade. É importante também dizer aí aos poucos que não conhecem a nossa universidade, que nós somos hoje um dos melhores cursos mais conceituados de engenharia florestal do Brasil. Nós somos conceito 4 numa escala de até 5. A nossa pós-graduação tem conceito 5 numa escala até 7. Então nós temos, além da própria estrutura de toda a universidade, né, hoje nós somos 5 campos, totalizando 1.800 hectares, somos um total de 1.800 docentes, temos aproximadamente 30 mil alunos. Então é uma universidade que construiu uma bela história, um belo patrimônio nesses 60 anos, e a engenharia florestal satisfatoriamente faz parte dessa história, e principalmente do setor florestal. A nossa alegria de estar aqui hoje falando sobre o livro Riquezas Cultivadas, ele é bastante simbólico, porque o setor florestal, a partir dos anos 2000, os últimos 20 anos, infelizmente ele iniciou os anos 2000 numa curva ascendente de grande potencial de desenvolvimento, gerando grandes expectativas. Tivemos a criação de mais um curso de engenharia florestal no estado, a Unipampa, um novo curso de engenharia florestal no campus em Frederico Westphalen. E infelizmente, a partir de 2008, nós percebemos uma profunda estagnação do setor, e quanto mais se avançava com os anos, até um retrocesso do setor. E desestímulo, a gente percebia que o próprio setor estava desmotivado, apático. E eu vejo o lançamento desse livro como um ponto de inflexão. Ele resgata muito a autoestima do setor. Ele mostra a todos nós, quem planta floresta, quem estuda floresta, quem é engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, quem vive da floresta, o imenso potencial que isso tem, tanto do ponto de vista social, ambiental e econômico. E eu acredito, tenho essa convicção, que tanto artisticamente, por ser uma obra muito bonita, culturalmente nem se fala, mas politicamente ela é um ponto de inflexão nessa retomada no que eu chamo de revitalização do setor florestal, que passa por algum desses pontos que a Margot mencionou aqui. Evidentemente a gente não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos que a Margot levantou, mas a universidade, a academia, ela se propõe sim a ser um protagonista desse processo, para que a gente possa, como eu disse, revitalizar o setor e tornar ele pujante novamente como foi no passado. É só nós olharmos Santa Catarina, olharmos o Paraná, com áreas florestais muito semelhantes à nossa, só que lá a diversidade de empreendimentos, a quantidade de empresas, de emprego, de produtos, madeireiros, não madeireiros, é muito maior que nós. E a gente precisa fazer uma reflexão. Onde nós erramos? Onde a gente se omitiu? Quando eu digo a gente, pode ser a universidade, o setor público, a sociedade, os órgãos públicos especialmente. E o que a Margot mencionou relacionado ao ano de 2008, especialmente, quando a criação do zoneamento ambiental da silvicultura, sim, esse foi um marco de retrocesso na atividade florestal do estado. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. O que eu gostaria de mencionar para vocês, especialmente, é que a atividade florestal focada no eucalipto, ela é relevante, pessoal, porque o Rio Grande do Sul hoje aproximadamente tem a sua base florestal, 70% dela alicerçada no gênero eucalipto. Bom, por que isso é importante? É importante, pessoal, porque em 1990 foi feito um estudo que apontou que 35% da demanda da sociedade brasileira por produtos e subprodutos da madeira, 35% da demanda de produtos e subprodutos da madeira era abastecido de florestas plantadas, ou seja, 65% lá em 1990 vinha de florestas nativas. Hoje esse número é 98%, ou seja, a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha fez uma opção. Nós queremos que as nossas demandas sejam abastecidas por florestas plantadas e desponta nesse cenário o eucalipto. Então é necessário sim que a academia se debruce sobre esse tema e torne ele tanto economicamente, socialmente, ambientalmente mais equilibrado, mais justo possível.
E aí, nesse ponto que nós queremos levantar algumas questões. A história da engenharia florestal, ela é muito paralela à história do eucalipto e das empresas de celulose. As primeiras escolas de engenharia florestal que vieram para o país vieram nos mesmos anos, nos mesmos períodos em que as primeiras grandes fábricas de celulose se instalaram no país. Ótimo, excelente, isso gerou desenvolvimento, riqueza, emprego, né? Excelente. Porém, faltou um pouco de autocrítica ao longo desse caminho por parte da academia em perceber que a engenharia florestal ela é muito maior do que o setor de celulose, né? E hoje o que a gente percebe, especialmente no eucalipto? A gente percebe que todo o material genético que a gente tem vem do segmento de celulose. Toda a demanda das áreas plantadas hoje, elas estão à sombra do segmento de celulose. Os preços no mercado são todos eles relacionados ao segmento de celulose. Esse dita por quê? Porque é o maior demandador de produto florestal do estado do gênero eucalipto. Qual é o problema disso? O problema disso nem é tanto a empresa, nem é tanto o mercado, mas o que se criou e que se levou a esse cenário de termos apenas uma empresa no estado, no setor de celulose, que é o licenciamento. Nós precisamos rever isso, pessoal. Quando o licenciamento ambiental da silvicultura foi criado, lá no final dos anos 2008, 2009, se imaginava equivocadamente que se estaria aí criando um instrumento de equilíbrio ambiental, de distribuição melhor da terra, seja lá, não sei quais os interesses que estavam apontados para essa finalidade. O que a gente percebe hoje? A gente percebe hoje que o mecanismo do licenciamento excluiu do processo de produção pequenos e médios empreendedores florestais. Esse modelo de licenciamento ele criou uma concentração da posse da terra, ou seja, grandes maciços hoje no estado, tirou e excluiu pequenos e médios, grandes empresas não vêm para o estado em função do licenciamento. O que a gente tem que se perguntar, pessoal, e esse licenciamento, ele serviu para quê? Como ele está sendo gerido? Nós hoje, para obter esse licenciamento, a gente tem que partir de uma série de processos, uma série de planos, de laudos. Como é feita a gestão disso? Como a sociedade gaúcha está ganhando com isso? Há monitoramento da fauna, do crescimento da vegetação nativa, das espécies ameaçadas, o monitoramento hidrológico. Então, tudo isso a sociedade gaúcha precisa que os órgãos ambientais que estão gerindo o licenciamento deem essa satisfação para a sociedade, né? Hoje o Rio Grande do Sul, infelizmente, não consegue atrair investimentos por causa dessa miopia política que está em torno do licenciamento ambiental da silvicultura. Hoje, nos jornais econômicos do país, aponta que nós temos 18 bilhões de investimentos no segmento florestal, nenhum deles para o Rio Grande do Sul, todos eles de Santa Catarina para cima. Poxa, precisamos rever isso. A crise financeira que o Estado vive, como seria hoje se nós tivéssemos mais empresas do porte da CNPC? Então, precisamos refletir isso. Com relação às pesquisas e o papel da academia, a gente precisa criar alternativas para o eucalipto, além da celulose. Nós já temos algumas coisas na parte de nanotecnologia, celulose solúvel, etc. Mas a gente precisa agregar outros produtos, inovar com outros produtos que oxigenem essa cadeia produtiva. Que a gente possa, por exemplo, trazer para dentro de forma muito mais vertiginosa 2.500 serrarias que nós temos no estado. A gente precisa otimizar os processos de produção, a gente precisa auxiliar a gestão dessas pequenas e médias empresas florestais. Nós temos no estado mais de 3.000 produtores de carvão, totalmente desassistidos do ponto de vista técnico e jurídico. Recentemente, numa reunião que eu tive a oportunidade de assistir aqui na Geflor, me foi relatado que a Geflor recebeu uma comitiva de italianos querendo importar carvão e nós não tínhamos padrão de carvão. Por quê? Porque o Estado não tem políticas estratégicas para isso. A academia não está se eximindo disso, pelo contrário, a gente está aqui levantando esses problemas no sentido de apontar e se colocar à disposição para encontrar alternativas para isso. Nós, na Universidade Federal de Santa Maria, temos hoje muitos pesquisadores, somos 32 professores no programa de pós-graduação, atuando em 3 áreas grandes da engenharia florestal: manejo florestal, silvicultura e tecnologia de produtos florestais. Nós precisamos nos reunir com o setor produtivo, a iniciativa privada, para identificar quais são os gargalos do setor. Porque a universidade está lá com a sua estrutura, com o seu corpo técnico à disposição para realizar pesquisas e fazer com que, como eu disse, a gente possa voltar a crescer. Mas a gente precisa também estar sintonizado com quais as demandas que a sociedade tem.
quais são as demandas que as empresas têm. É importante que a gente rompa paradigmas, que a gente rompa preconceitos sobre essa ideia equivocada, lendária de que eucalipto seca o solo. Na verdade, o nosso problema com o eucalipto, pessoal, sendo bastante sucinto, é biodiversidade. Biodiversidade. O eucalipto não compromete o solo, pelo contrário, as florestas de eucalipto regulam o sistema hidrológico. Nosso problema é biodiversidade, mas isso é fácil de resolver. Aliás, já está meio resolvido, porque basicamente para cada 1 hectare de floresta plantada, nós temos 1 hectare de floresta nativa. A gente deveria se questionar isso na agricultura. Para cada hectare de agricultura, quanto há de floresta nativa preservada? Essa é uma questão que também a gente precisa se questionar. Bom, o papel da universidade, fundamentalmente, nesse processo é ficar à disposição da iniciativa privada. Nós, na universidade, não temos, a maioria dos nossos professores, o perfil de procurar as empresas para encontrar soluções, mas todos nós temos, assim, um canal aberto para receber essas demandas e construir alternativas juntos. Então precisamos e estamos à disposição. A missão do programa de engenharia, de pós-graduação em engenharia florestal é realizar pesquisas aplicadas. E elas só vão ser aplicadas se houver essa interação com as empresas e com a sociedade. Quando eu digo a sociedade, também são empresas, mas são as ONGs, são as cooperativas, são os sindicatos, esse é o governo do estado, todo mundo. Precisamos nos unir para revitalizar o setor e resgatar a importância histórica que o setor florestal teve no Rio Grande do Sul e eu espero que volte a ter. Minha primeira participação seria isso. Nós agradecemos ao Dr. Jorge Farias, nosso professor, engenheiro florestal, e observamos, né, que são esses avanços tecnológicos que realmente levaram o Brasil ao top em relação à celulose, mas que podem levar em relação a outros produtos também, né? É a nossa e da mesma forma o Rio Grande do Sul. E lembramos que o agronegócio das florestas plantadas, ele fica atrás somente da produção de soja, em termos de Brasil. É um dado importante. E hoje nós temos no Rio Grande do Sul 1.033.000 hectares de florestas plantadas, sendo que 22% dessas áreas são certificadas, o que equivale a 49% de todos os plantios certificados do Brasil. E o total desses plantios, 2,9% de florestas plantadas abrangem, né, do território gaúcho, sendo que é 2,5% de unidades de conservação. Então, é uma área interessante esse comparativo, né, de áreas de florestas plantadas com áreas preservadas. E 67,7% são plantios de eucalipto hoje, o que dá aproximadamente 668.000 hectares, né? E a celulose, então, produzida no Rio Grande do Sul é 43% do total dos produtos exportados. Mas esses aspectos econômicos, né, nós podemos obter maiores informações com o nosso colega engenheiro agrônomo Cláudio Albino, sócio-gerente da Planet Wood, consultora, e produtor florestal, a quem nós passamos, então, a palavra. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Margot. Cumprimento São Jorge, meu amigo de muitos trabalhos e bons tempos no setor, trabalhando já junto em alguns programas de pesquisa e junto das empresas. E eu quero começar essa minha participação agradecendo muito o convite e também cumprimentar a GEFLOR, ainda agora nos seus 50 anos comemorados em setembro, e a Simples Assim, por esse lindo projeto das riquezas cultivadas no RS, Florestas Plantadas, que, como foi muito bem apresentado pela Margot, traz, e o Jorge enfatizou também, todo um resgate num momento importante que a nossa silvicultura vem passando e toda, assim, a sua importância, vamos dizer, nas suas cadeias produtivas, sua importância socioeconômica. A Margot também apresentou bem detalhado toda uma tradição, vamos dizer, que as plantações florestais, e no caso do nosso eucalipto, né, o Rio Grande do Sul, ele, entre outros tantos pioneirismos que tivemos já ao longo da nossa história,
A gente tem os registros dos primeiros eucaliptos aqui ainda no século XIX. Inclusive, esses dias eu tive a passagem de novo na cidade de Rio Grande. Tem uma praça pública onde tem uma placa com um monumento do primeiro eucalipto ali plantado, um eucalipto globulus, em 1877. Então toda essa tradição e esses eucaliptos que começaram a ser plantados ainda na zona de fronteira, bem na extrema fronteira sul do Brasil, com aquelas finalidades de integração nas paisagens, a proteção à pecuária, que logo ainda, meados do século XX, ela já começou a ter uma função muito importante também, gerando a energia e a matéria-prima para a secagem da indústria de fumo que estava crescendo no estado, e logo em seguida as lavouras de arroz, que passaram a ter toda a sua secagem desse grão a partir de lenhas de eucaliptos e acácia. E ainda nos anos 60, né, como foi citado, com a Lei dos Incentivos Fiscais pelo governo federal, as plantações começaram a ter uma outra escala, e o marco foi o surgimento da planta de celulose em Guaíba, pela Borregar, e logo depois com todas as outras controladoras, até o atual CMPC, o que deu, vamos dizer, uma conotação da grande escala das plantações de eucalipto no Rio Grande do Sul. No entanto, o que me traz hoje, a minha experiência profissional de quase 40 anos trabalhando com eucaliptos, eu vou tentar trazer agora uma outra face da floresta de eucalipto no Rio Grande do Sul. É um sistema de produção e manejo florestal, talvez um pouco desconhecido, mas não menos importante do que as plantações de suprimento industrial para a indústria de celulose e também para as fábricas de painéis. É sabido que nós temos aqui no estado hoje 3 fábricas de painéis de MDF e MDP. Uma delas bem tradicional, começou com eucalipto há muitos anos, hoje controlada pela Duratex. E essas unidades, assim como a unidade de celulose de Guaíba, elas têm toda a importância que se sabe no estado do suprimento em grande escala, e todas as cidades e municípios que envolvem e que são vamos dizer, beneficiadas com toda essa atividade florestal industrial desses grandes segmentos. Mas a floresta de eucalipto, ela tem um papel, e aí nisso também o Rio Grande do Sul foi pioneiro e começou, como a Margot também citou, ainda no início dos anos 70, algumas plantações serem voltadas para os usos sólidos da madeira de eucalipto. O marco disso foi em 81, a instalação da primeira, vamos dizer, serraria industrial no Rio Grande do Sul, pela FloSul, controlada pelo grupo Renner Hermann. E então essa atividade do eucalipto, que se chama como um manejo múltiplo da floresta, ou multiusos do eucalipto, como o nome próprio diz, ele visa pensar a árvore a partir de mais de um produto obtido com uma técnica, com um manejo, com a preparação dessa árvore. Ao contrário das indústrias integradas, elas plantam a floresta num período de crescimento até relativamente curtos e visam um produto único de suprimento. A floresta multiuso não, ela opera em períodos um pouco mais longos, aí em torno de 15 anos de ciclo ou mais, e ela visa a árvore ser preparada como quase um conceito de açougue, vamos dizer. Tu trata de preparar produtos e diferenciar a partir do engrossamento em produtos que vão atender outras cadeias de uso da madeira. E com isso, trazendo mais resultado, agregando valor a essa árvore, a essa floresta, né? Entre esses segmentos
vamos dizer, de destinação desses produtos preparados, vamos dizer assim, onde o principal deles é as toras para serrarias, que são produtos de maiores diâmetros. Depois tem outros produtos como postes para usinas de tratamento, toras de menores diâmetros para usinas de embalagem, indústrias de embalagem, de pallets, e ainda um aproveitamento final das partes mais finas da árvore para os processos industriais e também para a geração de energia. Como foi falado antes, né, o eucalipto, ele, tanto em carvoarias como em secagem de grãos, até hoje, na secagem do fumo, é uma realidade bastante importante em várias regiões produtoras dessas atividades no estado. Em relação a usos, né, que é o nosso grande objetivo de suprir essas cadeias e de fazer todo um desenvolvimento desses mercados de uso, vamos dizer, da madeira sólida, com, vamos dizer assim, resultados mais significativos em termos de valor dessas partes, dessas matérias-primas das árvores. A gente destaca, por exemplo, a indústria de serraria nos cerrados de eucalipto, hoje uma grande aplicação na indústria de construção civil, e aí com uma série de produtos derivados na cadeia, né, alguns de bastante valor agregado, como, por exemplo, a gente vai depois poder até detalhar mais, né, em alguns interesses de perguntas, vamos dizer, só para vocês terem já uma ideia, as melhores partes daquela conceito, vamos dizer, de classificar madeira, vamos dizer, o conceito de diferenciar, o conceito de açougue, vamos dizer assim, da melhor parte do boi, vai para indústrias hoje de portas, de janelas, de móveis, de assoalhos, estruturas aparentes, vamos dizer, na construção civil. Tem uma parte também muito importante hoje usados como decks de madeira também, aí já relacionado com as indústrias de tratamento de madeira, de tratamento químico, que também usa toda uma parte roliça de árvores de boa forma, árvores mais retas, na parte tanto estrutural quanto usos decorativos da madeira tratada. Tem as indústrias de móveis, eu falei rapidamente, mas hoje quase que o crescimento da madeira serrada de eucalipto, lá atrás, há 30 anos atrás, ela começou nos móveis estofados, porque por ser uma madeira desconhecida, ela entrava, vamos dizer assim, escondida nas estruturas de estofado. Foi onde ela começou a ganhar não só a escala, foi aumentando a produção, como também os trabalhos de qualificação, de pesquisa, de todo o desenvolvimento que foi feito no domínio e uso para chegar nos usos hoje mais aparentes, imóveis aparentes, e também na parte de hoje das acabamentos, na parte da construção civil, hoje com assim toda uma casas de madeira, uma abordagem também interessante hoje. O Rio Grande do Sul hoje tem várias iniciativas em algumas regiões produzindo muito boas casas de madeira de eucalipto maciça. Tem aí também a questão de algumas partes das casas hoje com pinos também autoclavado, que vai ser um tema ainda de nosso seminário quando falar da indústria do pinos. E outro segmento importante também da cadeia produtiva, desse manejo múltiplo da floresta de eucalipto, são as indústrias que usam uma parte, vamos dizer, média da árvore, que é muito importante para os produtores, que fazem chamados de toretes para indústrias de pallets e embalagem. Hoje é sabido que toda a movimentação de mercadoria hoje no sistema supermercadista, mesmo na indústria têxtil e outras indústrias, todos os produtos são movimentados em estrados, que são chamados de pallets, e hoje, vamos dizer, um grande percentual é uma indústria que o Rio Grande do Sul é muito forte, em várias regiões, tem unidades de diversos portes, fabricando pallets e embalagens de madeira. Enfim, outro dado interessante, que o Rio Grande do Sul, pela qualidade e ainda a origem de suas florestas manejadas, como se diz, começou lá ainda nos anos 70, 80,
a gente, vamos dizer, entre aspas, exporta madeira serrada de qualidade para Santa Catarina na fabricação de indústrias lá que fazem, vamos dizer, janelas, portas e mobiliário em Santa Catarina, além da exportação para países no mercado externo, que também o Rio Grande do Sul, durante na década de 70, 2000, algumas empresas exportavam madeira certificada, serrada, de muito boa qualidade. E para finalizar, depois a gente tem alguns dados também sobre rentabilidade, enfim, quanto que agrega, né, para o produtor, como esse negócio da cadeia da madeira de eucalipto, da madeira sólida, ela pode ser vamos dizer assim, visto como uma boa alternativa no agronegócio em termos de resultado, de margem de contribuição. Só para vocês terem uma ideia, a margem de contribuição da tora do produto top, que é do manejo multiuso, que são as toras de grandes diâmetros, assim, ela é excepcional, ela supera muito assim, alguns outros produtos importantes do agronegócio, como a própria soja. E então essa importância socioeconômica, várias regiões que hoje fazem manejo e têm suas unidades, seus mercados, o Rio Grande do Sul é pródigo nisso. E além da importância da conservação do meio ambiente, porque também o manejo multiuso da floresta de eucalipto, ele opera na escala do pequeno e médio produtor. Então isso também, já, além dos regramentos, dos AS das unidades que são conservadas em mata nativa, isso ajuda muito para dar um controle de minimizar os impactos ambientais da nossa atividade. Era isso, ficamos à disposição aí para seguir o debate. Obrigada, Cláudia. Nós agradecemos aos nossos dois convidados. E antes de abrirmos, então, o espaço para perguntas e debates, nós traremos algumas imagens sobre o livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas.
lindas imagens, né, do nosso livro, e eu gostaria de avisar que o livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, ele pode ser adquirido pelo valor de R$50 por meio de solicitação no e-mail riquezascultivadas@ageflor.com.br. E o valor arrecadado será revertido para ações socioambientais relacionadas ao setor florestal. Nós vamos, então, ao nosso debate. Vamos trazer, então, algumas perguntas do público e também algumas formuladas pela equipe da AGEFLOR. E vamos combinar, então, que cada resposta dure no máximo 3 minutos, que é para oportunizar que todos, né, tenham as suas perguntas contempladas. Nós vamos começar, então, com a pergunta do nosso amigo Alexandre Schaeffler, que pergunta o seguinte: tive a oportunidade de participar dessa discussão no seu auge dos debates, e considerando que todos esses dados acadêmicos dos seus impactos já estavam disponíveis, por que a academia não veio com esse conhecimento para dentro das discussões? Professor Jorge, por favor. Ok. Não, Alexandre, na verdade a universidade muitas vezes ela não teve o espaço necessário para se apresentar quanto a isso. Hoje, trazendo um pequeno paralelo, quando a gente vê muitos questionamentos sobre até funcionamento de vacinas, né, se explica por que as universidades sempre ficaram relativamente à margem desse processo. Tu deve ter participado de muitas audiências públicas no interior e em muitas delas a universidade estava presente. E deves lembrar que muitas vezes a gente foi hostilizado, né, por ambientalistas equivocadamente, né, não entendiam o papel da ciência. Hoje, quando nós afirmamos que o eucalipto auxilia no ciclo hidrológico, a gente se baseia no método científico. A gente tem uma metodologia que foi utilizada para fazer essa comprovação. Aqueles que dizem o contrário não têm método científico, é um achismo, são opiniões individuais baseadas em evidências empíricas, né? Não há um levantamento técnico, científico de longo prazo. Hoje nós podemos afirmar que todos esses processos, essas afirmações equivocadas a respeito do eucalipto não são verdadeiras. Se aconteceu, Alexandre, no passado, na tua avaliação, uma certa omissão da universidade, hoje eu posso te afirmar que a engenharia florestal da Universidade Federal de Santa Maria está pronta, está habilitada, está mobilizada para rever essa discussão do licenciamento ambiental, a sua peculiaridade, a sua necessidade, a sua pertinência. Nós entendemos que esse licenciamento ambiental da silvicultura é um desserviço para a sociedade gaúcha, um prejuízo para a sociedade gaúcha, um prejuízo para os pequenos, médios empreendedores florestais. Precisamos urgentemente rever a necessidade desse zoneamento. Agradeço a tua pergunta e reforço a disposição de estarmos de braços dados, à luz da ciência, a discussão sobre o zoneamento ambiental da silvicultura. Muito obrigado, professor Jorge. E vamos então para a próxima pergunta de Diogo Loic, que pergunta o seguinte: a formação de um cluster buscando usos múltiplos da floresta, com apoio do governo do estado e com recursos do Fundeflor, não seria uma boa alternativa? Cláudio, tanto faz? Olha, Diogo, sem dúvida, né? Até se tu lembrares, a gente quando estava ainda na discussão dos AS ainda, com a expansão que poderia ser dada na base florestal do estado, a gente já falava dos APLs, que eram os arranjos produtivos locais, que seriam os clusters, né? Hoje, bem dizer, de certa forma, tá, na parte da madeira sólida, na parte do manejo das florestas, guardada vamos dizer assim, entre aspas, a pequena proporção que ela opera, a pequena em relação à grande escala de plantios industriais, vamos dizer, do setor de celulose e painéis, a gente, de certa forma, o Rio Grande do Sul está mais ou menos organizado. Por exemplo, tem regiões, a grande região metropolitana, hoje, do que a gente chama o polo de Gravataí e Cachoeirinha, onde concentra um número expressivo, aí pode inclusive incluir Viamão também, de serrarias importantes, produzindo cerrados de alta qualidade, ainda a partir de uma matéria-prima excepcional, que o Estado ainda dispõe, principalmente daquelas áreas que foram reservadas e manejadas pela então Klabin, hoje que começou com a Klabin, depois Aracruz CMPC,
Então, algumas regiões e alguns arranjos estão montados. Assim, o que deveria, eu acho que é o que o Jorge colocou, é a gente ter uma estratégia de buscar uma expansão, buscar uma pretensão maior, onde a floresta hoje já se encontra, de certa forma, presente ainda em fase de preparação de produto, como eu falei, mas ali sim atrair, por exemplo, outros clusters, outros arranjos. Por exemplo, um exemplo que a gente espera muito é a região central, na região da Grande Santa Maria, que hoje é um polo de consumo muito importante no estado, com bastante oferta de floresta de eucalipto, vamos dizer, manejadas ou em fase de manejo, e ali poderia se direcionar um cluster de serraria, é o que a gente espera nos próximos anos, em função de uma oferta manejada que ali existe. E outros exemplos poderia se pensar também. Eu acho que é bem pertinente, é por aí essa tua questão, nessa integração com as florestas e os seus arranjos produtivos. Só queria acrescentar uns 30 segundos, aí 1 minuto no máximo. É fundamental a questão dos clusters, o Diogo foi muito feliz nessa escolha, mas principalmente por ter mencionado o Fundeflora. O Fundeflora é um recurso que existe no governo do estado há muitos anos e muitíssimo pouco foi utilizado esse recurso. Nós temos assim muito dinheiro disponível anualmente no Fundeflora e com certeza esse seria um mecanismo de viabilizar estudos, a forma de agilizar a implantação, mapeamento de possíveis APLs. Nós temos no estado hoje os clusters, APLs, informais relacionados à madeira. A metade norte é APL de demanda, nós temos muita demanda e não tem floresta, e na metade sul nós temos muita floresta e pouca demanda. A gente precisa organizar essas coisas, levar a floresta para a metade norte, atrair indústrias para a metade sul, com base nas florestas que já existem. Com certeza, Diogo, a estratégia de APLs, clusters, baseados no recurso do Fundeflora, é uma excelente alternativa. Mas já lanço o desafio aqui, a gente precisa fazer com que o governo do estado seja ágil e cumpra o seu papel de auxiliar o setor no desenvolvimento, liberando esses recursos com agilidade. A gente começa um projeto esse ano e não sabe quando vai ter o recurso liberado. Precisamos ter a garantia do governo do estado que ele vai se comprometer conosco nesse esforço de usar esse recurso para o crescimento do setor florestal do estado. Obrigada, Cláudia e professor Jorge. Realmente, o grande problema do Fundeflora é a agilidade na liberação dos recursos, mas talvez tenha alguma saída. Uma outra pergunta, Lauro Jorge Prado pergunta: como evoluíram as áreas que foram implantadas na área central do Rio Grande do Sul, tendo como parte e método de implantação agro-silvopastoril? Bom, na verdade nós tivemos na região da fronteira centro-oeste plantios florestais de forma tradicional, né, o cultivo nos espaçamentos definidos. Esses plantios acabaram hoje, cresceram muito bem por sinal naquela região, mas eles acabaram hoje sendo destinados à energia, cavaco, energia, em função dos problemas todos que houveram, somado às crises econômicas de 2009, crise política e econômica no Brasil de 2016, a gente não conseguiu atrair investimentos para essa região. Então aquelas florestas acabaram migrando para o setor energético, o cavaco e lenha. Agora, os que estão implantados no sistema silvopastoril, boa parte delas tiveram essa finalidade. A universidade, junto com a Embrapa de Bagé, de Pecuária Sul, está desenvolvendo programas de manejo dessas áreas de sistema silvopastoril, florestas com pecuária, visando a produção de madeiras de grande dimensão, Cláudio. E aí o nosso projeto com a universidade, inclusive parceria com a Federal de Viçosa, é usar o desbaste, a madeira fina, né, Cláudio, que tem sempre dificuldade de se colocar, transformar em carvão. Porque todo o carvão que abastece o Rio Grande do Sul como um todo vem aqui do Vale do Caí e do Vale dos Sinos. Então a nossa estratégia é que aquela região possa agregar valor ao sistema silvopastoril através da condução desse arranjo para madeira de grandes dimensões para serraria, os desbastes, as madeiras finas, viram carvão, mantendo o recurso na região, permitindo desenvolvimento regional, gerando novas oportunidades de investimento. Então é uma parceria muito bacana que a gente tem com a Embrapa Pelotas, a Universidade Federal de Viçosa e a de Santa Maria. Obrigada, então, professor Jorge. E vamos à outra pergunta. Qual a relação das florestas plantadas de eucalipto e as nossas abelhas? Essa pergunta é de Valdir Dorival Renz.
Olha, Valdir, essa pergunta eu agradeço e me remete ao início da minha atividade profissional, quando eu cheguei na empresa FloSul e ali tinha um apiário, ainda na década de 70, né? Eu cheguei no início dos anos 80, que era considerado o maior apiário contínuo do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma produção com mais de 600 enxames, com caixas ainda Schenck, e uma produção média anual de mais de 30 toneladas por ano de mel. Então eu trabalhei os primeiros 2 anos da minha atividade, como disse, carregando caixa de abelha nas costas e aprendi muito com a atividade de apicultura, e eu te afirmo que assim, até hoje, só trouxe esse exemplo por uma questão pessoal que me lembra uns tempos maravilhosos que eu vivenciei, né, e tudo que eu aprendi com a apicultura, mas a apicultura ela é uma atividade totalmente integrada e afim não só a eucaliptocultura, como a própria acácia. Até está ilustrado muito bem no livro, no Riquezas Cultivadas, umas fotos e umas imagens muito boas de produção de abelhas dentro das florestas, e outros países, aqui o vizinho Uruguai é muito bom nisso também. A gente até sofria com a concorrência da exportação do mel do Uruguai, que entrava muitas vezes naquelas épocas de câmbio favorável, mais barato do que o mel gaúcho, mas é plena. O potencial de produção apícola junto com os eucaliptos é muito boa, até porque as florações do nosso eucalipto no Rio Grande do Sul, como a gente, vamos dizer, produz às vezes num bloco florestal mais de uma espécie, essas florações são muito alargadas. A gente, por exemplo, lá na FloSul, me lembro, a gente praticamente colhia mel 8, 9, 10 meses por ano. Então, depois tem também a questão da apicultura migratória, que tu pode levar as caixas para outras, se tu tem a floração de uma espécie só muito restrita a alguns meses do ano. Então a potencialidade do produto e de mercado, volto a dizer, ela faz parte. A apicultura é muito bem-vinda, uma atividade que traz também assim presença de pessoas, né, benefícios para a comunidade. A presença de pessoas sempre é bem-vinda na floresta, porque também se detecta alguma eventual irregularidade ou um sinistro, enfim. Então essa convívio é muito positivo. Obrigada, Cláudio. E vamos então a uma outra pergunta do Daniel Kies. Existe uma clara tendência de plantios de eucalipto destinados única e exclusivamente para a indústria de celulose. De que maneira este movimento poderá afetar o mercado de madeira sólida para múltiplos usos para o eucalipto? Bom, se me permite, pois não. Eu acho que essa pergunta ela é bastante importante e conveniente, porque hoje, pessoal, nós temos um mercado de eucalipto do tamanho que é no Rio Grande do Sul, graças à indústria de celulose. Ok? A indústria de celulose trouxe importante benefício para o estado, que foi a expansão do eucalipto. A Riocel, eu me recordo da Riocel, ela distribuiu mudas de eucalipto saligna grandes para o Rio Grande do Sul todo. Eu conheci plantios de eucalipto em Erechim, distribuídos com mudas da Riocel. Então a empresa de celulose foi um elemento importante na expansão dos plantios de eucalipto no estado. E com certeza hoje nós temos o parque industrial, nesse número que eu mencionei aí de 2.000 e tantas serrarias, graças ao histórico das florestas que a celulose trouxe. O nosso questionamento no sentido que a gente precisa agora pensar em materiais genéticos, em tecnologias, enfim, toda a silvicultura, manejo, para que essas florestas de eucalipto comecem a ser, então, dado uma ênfase maior para o setor de madeira sólida. Eu só vejo isso com bons olhos. A gente precisa de mais empresas de celulose no Rio Grande do Sul, porque uma empresa de celulose ela nunca vai plantar exatamente a quantidade de hectares que ela precisa, ela sempre vai plantar mais. Ela plantando a mais vai gerar demanda. Hoje a CMPC abastece um número significativo de serrarias com as suas toras. Nós precisamos de mais empresas em outras regiões do estado que possibilitem alavancar o setor, gerar outros empreendimentos.
Um mercado importante que passa desapercebido para a maioria das pessoas que atuam no setor florestal é o mercado de energia. O mercado de energia hoje consome mais floresta do que a celulose, pessoal. Então nós precisamos também pensar em materiais genéticos voltados para a energia, porque a gente sabe que o material genético para a celulose tem menos lignina. E a gente precisa na energia, na construção civil, material com mais lignina, né? Não é o parâmetro aqui, mas é importante sinalizar com essas perspectivas. Se a gente estiver pensando em diversificar a cadeia produtiva de madeira sólida, por exemplo, madeira engenheirada, a gente vai precisar pesquisar toda a tecnologia de vigas de madeiras, adaptar para as nossas espécies, preparar o maquinário das nossas serrarias para esse tipo de produto e assim sucessivamente. É importante nivelar a floresta com a demanda. Mas quero enfatizar, pessoal, nós precisamos sim de grandes empresas, de chapas, de placas, de celulose. Isso é fundamental para fortalecimento e ancoragem do setor florestal no Estado. Obrigada, professor. Temos agora uma pergunta para o Cláudio Albino. Hoje, as nossas serrarias estão serrando eucalipto para caixa de concreto, pallets e madeira para telhado. Quais seriam as medidas necessárias para que a madeira de eucalipto tivesse mais valor e usos mais nobres? Margot, essa pergunta é muito importante e, em parte, ela é uma verdade. Vamos dizer, quando se afirma que hoje se agrupa usos de madeiras, vamos dizer, para caixas de estruturas na construção civil, nós estamos falando de uma parte da madeira serrada com menos qualidade. E isso também é importante, porque naquele conceito da árvore, tem partes, mesmo de uma tora de grande diâmetro, que são melhores, que seriam aquela parte da picanha, do filé, e as partes de qualidade mediana e inferior. Então esses usos, vamos dizer, da madeira de média e qualidade inferior, ele é importante porque ele também defende um volume. Ele é um mercado, a construção civil, quando fala em caixaria ou mesmo uso temporários em obra, que parece um uso assim que não nos dá grande gosto assim de ver, aquelas madeiras que são reutilizadas em bandejas de proteção em obra, enfim, elas também são importantes. Agora, como resolver e como vislumbrar produtos de maior valor agregado e mais remuneração na cadeia toda, desde a floresta e os cerrados, passa inicialmente pela qualidade de toras. E depois a unidade de desdobro, a serraria, ela tem que ter uma técnica, um mecanismo de classificação da madeira. E que então, vamos dizer, tu completa essa cadeia e tu destina essas melhores partes da tora para um segmento mais nobre, vamos dizer assim, com usos aparentes, com portas de alta qualidade, como hoje são feitas em Santa Catarina com madeira gaúcha, janelas hoje, que antigamente, tempos atrás, se pensava assim, uma janela de veneziana de eucalipto, vai funcionar. Hoje tu tem janelas de muito boa qualidade, assoalhos maciços, peças estruturais, paredes com encaixes, decks com acabamentos e proteções químicas, enfim. Hoje tu tem tudo passando pela qualidade da tora e pela classificação nas serrarias. As principais serrarias do estado, praticamente todas fazem isso. Então a gente tem já nessas nossas cadeias da madeira sólida muito bem definido já, e esses mercados já estão sendo atendidos, eles são vislumbrados. É só questão de sustentar, esse é o desafio maior que nós temos, até respondendo um pouco a pergunta do nosso amigo Daniel anterior, é sustentar numa oferta continuada nos próximos anos, num suprimento de toras de qualidade para a nossa indústria de cerrados. Obrigada, Cláudio. Professor Jorge Farias, após a polêmica sobre os grandes empreendimentos que acabaram migrando para outros estados e países, tivemos o licenciamento ambiental da silvicultura com um zoneamento ambiental específico para essa atividade. Apesar da silvicultura seguir o regramento ambiental estabelecido, ainda vemos críticas de que a agricultura e principalmente a silvicultura do eucalipto estão destruindo o bioma pampa. Qual a sua opinião sobre isso?
Bom, eu acho que como nós temos, a Margot bem colocou, todo o processo de zoneamento ambiental e essas áreas que estão em Bioma Pampa, todas elas são licenciadas, quem deveria responder essas acusações é o órgão ambiental que licenciou essas áreas, porque tenho certeza que todos esses plantios atenderam 100% do regramento do licenciamento ambiental da silvicultura. Mas, ou por outro lado, perguntas assim, elas tentam nos colocar entre mocinhos e bandidos. Tipo assim, ok, a floresta é do bem e as outras atividades são do mal, ou vice-versa. Não é uma questão que se coloca dessa forma. A questão é que a atividade florestal, é onde eu vou fazer o foco da minha resposta, ela cumpre serviços ambientais importantes mesmo a floresta plantada. Especialmente no Bioma Pampa, nós temos hoje tecnologias, o sistema silvopastoril que a gente acabou de mencionar, é algo extremamente compatível entre produção de floresta e a preservação do bioma. O que a gente precisa, pessoal, se dar conta é que determinada atividade produz um determinado produto que a sociedade demanda. Ponto. O que a gente tem que fazer? Precisamos achar uma equação que equilibre essa demanda com as variáveis sociais, ambientais e econômicas. É isso que a academia está procurando fazer. A alternativa do sistema silvopastoril é uma dessas possibilidades. Com relação especificamente ao bioma, a gente tem que se questionar que como que uma atividade, dentre aquelas que movimentam o solo, é a única que tem a menor concentração de princípios agroquímicos no solo. É insignificante o uso de formicida, inseticidas e fungicidas na cultura florestal. A gente utiliza o formicida muito pouco em termos de princípio ativo por hectare. É a única das culturas que movimenta o solo no meio rural. Com cultivo mínimo, nós só preparamos o solo na linha de plantio. É a única cultura que usa herbicida apenas na linha plantio, contra outras usam herbicida pré-emergente em área total. Então a questão que a gente tem que se propor e se avaliar, e a universidade está fazendo uma pesquisa sobre isso, é como vai ficar o bioma Pampa das áreas de floresta que agora foram removidas. Nós temos a perspectiva que aquele banco de sementes que não foi vitimado por herbicida pré-emergente vai estar todo lá e assim que a floresta sair vai germinar novamente. Esse questionamento que a sociedade tem que fazer, como que uma determinada cultura que auxilia na proteção das culturas agrícolas e das benfeitorias em relação aos ventos, como que uma atividade retém a água da chuva e nos auxilia nesse momento de escassez, de estiagem, como que isso pode degradar? Como que uma cultura dessas tem a mecha de potencial poluidor? É inaceitável. Isso é o que eu volto a dizer. Falta método científico. Tudo que eu estou aqui expondo para vocês, nós temos maneiras de comprovar isso, e quem duvidar é só repetir a mesma pesquisa com as mesmas ferramentas que nós utilizamos. Nós não estamos aqui achando nada, supondo algo, né? Não é nada subjetivo, são conclusões objetivas que respeitam rigorosamente o método científico de investigação. Obrigada, professor. Para o Cláudio, o eucalipto poderia ser uma espécie para se recomendar na construção de casas de madeira, pensando em novas oportunidades de crescimento para o setor florestal no Rio Grande do Sul? Sem dúvida nenhuma. Isso, inclusive, é uma realidade e, volto a dizer, já com bastante tradição aqui no Rio Grande do Sul. Eu, até na região que a gente atua e produz florestas, região litoral norte do estado, tem uma empresa que surgiu na década de 80 e na década de 90 ela já começou a produzir casas de madeira. Hoje está no mercado diversos modelos de casa, inclusive com a técnica de já montagem dessa casa. E, de novo, o sucesso dessas casas, elas passam pela qualidade da matéria-prima, da qualidade da madeira que foi selecionada e preparado para aquelas funções e aquelas aplicações diversas numa casa de madeira. Tanto as de fins estrutural, quanto de fechamento e decorativas, enfim. Hoje, o Rio Grande do Sul, eu até, vindo para esse seminário, até eu procurei semana passada, assim, não é muito meu foco no dia a dia, mas eu procurei me informar com produtores, com amigos, e eu soube de mais duas empresas também, uma em Santa Cruz do Sul, outra em Bom Jesus, que me mostraram imagens, apenas que aqui no seminário a gente não tem como mostrar, mas a gente fica à disposição, quem tiver interessado, de casas muito boas de eucalipto, uma 100% eucalipto, outra com um pouco de pinos tratado junto,
muito boa qualidade. Então, a realidade de casas, vamos dizer, não só aquela casa popular, que hoje é muito comum nas periferias também e nas cidades, agora inclusive com o auxílio do social agora na pandemia, houve também um aumento de demanda para todas as manutenções e novas unidades residenciais de madeira. A gente percebeu isso esse ano de 2020, mas as casas assim de média e alta padrão é uma realidade também, e perfeitamente hoje são feitas aqui no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, como eu citei. No estado de Santa Catarina a gente também tem bastante contato e sabe que lá também a oferta de casas também de pinos tratado e eucalipto é uma realidade. Então a gente fica aí à disposição e pode depois ampliar esse assunto. Obrigada, Cláudio. Professor Farias, o eucalipto é o gênero mais cultivado no Rio Grande do Sul e, principalmente em função da produção para celulose, é o que possui maior número de trabalhos de pesquisa e mais avançada tecnologia. Os plantios realizados por pequenos e médios produtores rurais também integram esta importante cadeia produtiva, com usos múltiplos, como, por exemplo, para a lenha, na secagem do fumo e de grãos, obtenção de madeira serrada, etc. O que existe de pesquisa nessa área? Ô Margot, na verdade a questão hoje ela é importante, o assunto dos pequenos e médios produtores e da agricultura familiar como um todo, porque eu vejo através desse segmento uma das alternativas de crescimento do setor florestal, porque nós avaliamos que politicamente é muito complicado a gente repetir os modelos, não que não seja possível, né? Repetir os modelos de aquisição de terras. Hoje nós temos a Cássia Negra, temos algumas empresas de chapas no Rio Grande do Sul que têm grandes parcerias, né? Percentual significativo do seu abastecimento baseado em programas de fomento, onde estão incluídos esses pequenos e médios produtores rurais. Os nossos estudos eles vão do ponto de vista político-econômico sobre a viabilidade desses arranjos e as formas de como constituí-los, mas há alguns gargalos que a gente precisa resolver, que um deles é a certificação. Essas empresas hoje que a gente poderia, como pequeno e médio produtor, estar abastecendo, a certificação é um gargalo. E a certificação de vários pequenos, médios e até microprodutores é um problema operacional e financeiro de solução complicada. Então nós estamos também fazendo alguns estudos na pós-graduação sobre a forma de implementar isso, alternativas para isso, e contato com algumas empresas. Também nós estamos monitorando várias regiões e estudando o perfil, né, desses abastecimentos, a sua quantidade, a sua disponibilidade um grande gargalo importantíssimo quando se fala em agricultura familiar, pequeno e médio empreendedor, é a extensão. Hoje tem muita floresta plantada nesse perfil de proprietário, porém muita floresta ruim, que vai só virar lenha, justamente pela falta de assistência técnica, sobre a orientação do manejo adequado visando o uso múltiplo, a orientação quanto à implantação, a forma da implantação da floresta, os materiais genéticos disponíveis, mais adequados para aquela finalidade. Então, infelizmente, a gente percorre muitas regiões do Rio Grande do Sul, vê muitas áreas, pequenos maciços, né, pequenos plantios, não maciços, pequenos plantios de eucalipto, mas infelizmente muito mal manejados. E até o material genético que deu origem a essas florestas limita o seu uso da forma múltipla, ou para madeira sólida, como a pauta do Cláudio, e acabam virando lenha, né? E um dos gargalos importantes para a gente resolver também é como inserir esse perfil de proprietário de floresta numa cadeia grande, numa escala do tamanho de uma empresa de celulose. Acho que isso seria um elo, um elemento, melhor dizendo, político extremamente importante para o setor. Se a gente pudesse criar um programa de um percentual de abastecimento dessas grandes empresas a partir dessa estrutura social, nós estaríamos, para a nossa pauta, um número significativo de aliados, com certeza. Obrigada, professor. Mais uma pergunta para o Cláudio. Os atuais procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental simplificaram o licenciamento da silvicultura de eucalipto para os pequenos e médios produtores? Sim. Esse tema do licenciamento da silvicultura
no Rio Grande do Sul, que começou em 2007 e 2008, entrou em resolução do Conselho a partir de 2008, 2009, ele teve agora em 2019 uma simplificação para aqueles plantios considerados de porte mínimo, que são até 40 hectares por produtor, por CPF, para eucaliptos e acácia, e 30 hectares para pinos. Sem dúvida, o licenciamento único simplificado, ele como o nome diz, ele aliviou, ele simplificou bastante os processos de licenciamento. Contudo, ainda persistem nesses licenciamentos simplificados uma questão que é uma anuência municipal, que já estava sempre prevista desde o início do ZAS, do zoneamento da silvicultura, a manifestação do município, uma simples manifestação sobre se aquele empreendimento florestal ele está adequado, ele está num local onde o município não faz restrição, em zona rural, e se não tem nenhum outro tipo de restrição ou impacto por parte do município. No entanto, essas manifestações, essa certidão de anuência, em grandes parte dos municípios, dá para dizer assim, isso é um processo que às vezes ele leva tempo. Os municípios, alguns não têm estrutura, não entendem, não estão preparados, então está travando um pouco ainda nessa questão vamos dizer, da concordância municipal. O que eu queria ainda complementar, até falando um pouco do que o Jorge abordou, é que o importante do regramento do zoneamento ambiental da silvicultura do Rio Grande do Sul, o ZAS-RS, que está em funcionamento e é uma obrigação legal de todas as plantações florestais no Rio Grande do Sul se submeterem, tanto as novas como as anteriores, por processo de regularização, é que esse instrumento, esse zoneamento, obrigatoriamente ele tem que passar por um processo de revisão, que aliás já estava previsto quando da sua entrada em vigor em 2009 e que 5 anos após, em 2014, era para ter feito a revisão e até hoje não foi feita. Por quê? Porque aquele modelo e aqueles parâmetros quantitativos, vamos dizer, que definiu os percentuais de ocupação em várias regiões que o Estado foi, vamos dizer, mapeado entre unidades de paisagem e bacia hidrográfica, esses cruzamentos acabou que por uma informação muito, vamos dizer, questionada e até muito limitada, baseado numa referência hidrológica de uma amostragem baixíssima, feito naquele momento, essas informações estão desatualizadas. Então o que acontece que passou, vamos dizer, desde o período de revisão já mais de 6 anos, não foi revisado, e tem regiões, tem unidades geográficas hoje no estado que seguem, vamos dizer, bastante penalizadas, dá para dizer assim, com silvicultura restrita, sem, vamos dizer, um potencial de aumento de base de produção, em função dessa falta de atualização e de revisão dos ASO, que se impõe nesse momento. Obrigada, Cláudio. Nós pedimos desculpas, mas não vamos conseguir responder todas as perguntas ao vivo que nos foram enviadas. Vamos ter que encerrar agradecendo a participação de todas e reafirmando que esse webinar Riquezas Cultivadas do Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, é apresentado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e é uma realização da AGEFLOR, da produtora cultural Simples Assim, com o planejamento cultural da CUNS, Empresa de Cultura. Esse projeto conta com o patrocínio master da CMPC Brasil, patrocínio da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, Navegação Aliança e Grupo SETA. Agradecemos a participação de todos e lembramos que amanhã estaremos novamente aqui às 14 horas para falarmos sobre a acácia negra. Muito obrigada.